Olá, sou o professor Pedro e vou gravar uma aula agora, 15ª semana, pessoal dos primeiros anos do Colégio Tendência, beleza? Vamos lá então? Bom, a gente vai falar hoje sobre movimentos cíclicos, movimentos periódicos, tá? E um capítulo bem importante do nosso fenômeno chamado física. Então vamos lá. O NHS é um movimento periódico, cíclico, que se repete, que eu acabei de falar. Então, MHS, né, movimento harmônico simples. E nós temos dois movimentos harmônicos bem entendidos e bem estudados em física, que é o pêndulo simples, certo? E o sistema massa-mola, que vamos falar na próxima aula, tá? Hoje a gente vai falar mais, vai abordar mais sobre os pêndulos. Obviamente eu vou mostrar aqui para vocês o que é um sistema massa-mola e dar um exemplo prático disso, ok? Então vamos lembrar o seguinte, bom, como é um movimento periódico, é um movimento que se repete, a gente pode falar de movimentos periódicos conhecidos, né? Como, por exemplo, o movimento da Lua em torno da Terra, ou o movimento da Terra em torno do Sol, no sistema solar, né? Então a gente tem mais ou menos um período, né, um tempo de um ciclo completo da Lua em torno da Terra de 29,32 dias, certo? Então a gente arredonda meio aí para 4 semanas, certo? Então é o tempo que a gente tem, são as fases da Lua, né? A gente tem Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. Então são as 4 fases da Lua, aproximadamente 7 dias, o que vai compor aí, né, 29,32 dias, tá legal? Bom, então isso é um movimento periódico, só para a gente compreender, tá? E aí duas grandezas se fazem muito necessárias. Uma delas é o período, né, que é o tempo de completar um ciclo, certo? Isso é importante também, então o tempo de completar uma nova repetição, né? Então a repetição novamente vai se repetir, obviamente estou sendo redundante para dar bastante ênfase a isso, tá? Lembrando que os movimentos então harmônicos simples são movimentos periódicos, eles vão se repetir. Então a gente tem que lembrar o que é o período. O período é esse tempo, né, de uma repetição, tempo que leva para uma coisa acontecer novamente. Tá? Dei o exemplo da Lua, o período de 29,32, e o tempo que leva em uma volta completa da Terra em torno do Sol, você sabe que são 365 dias e 6 horas. Né? Então essas 6 horas depois, elas vão ficando acumuladas depois de 4 períodos, assim, né? Você tem 6 vezes 4, 24, então acrescenta-se um dia a fevereiro, tá? Então é o que a gente chama de ano bissexto. Bom, aqui então a gente tem também uma outra grandeza chamada frequência. A frequência é muito importante, tá, gente? Porque ela está relacionada com o período. Inclusive tem uma formulazinha que é frequência igual a 1 sobre período, quer dizer, a frequência é o inverso do período, matematicamente o inverso do período. A unidade de frequência pode ser o segundo na menos 1, ou 1 sobre segundo, ou o mais visual é a gente usar o Hertz. Tá? Então o Hertz é a unidade que a gente vai usar para frequência, tá? Hz, beleza? Aquele mesmo que a gente conhece aí de múltiplos do Hertz, né? Então o megahertz, o gigahertz. Então são unidades múltiplas da unidade de frequência, que é a grandeza. Ok? Que está relacionado com o período. Então a frequência é o número de vezes que uma coisa se repete. Legal? A gente vai estudar aí em óptica o que é a frequência, ou em ondulatório, o que é a frequência da luz, né? A frequência do som, tá certo? Então existe aí bastante abrangência desse entendimento, não só apenas nos movimentos no MHS ou no movimento cíclico qualquer, no movimento circular, por exemplo, não vai ter só frequência. A gente também em ondulatória vai estudar bastante o que é frequência, tá bom? Beleza, então vamos falar um pouquinho desses dois clássicos aqui, que é o pêndulo e o sistema massa-mola. O que é importante conhecer nesses dois sistemas? Bom, primeiro, o pêndulo você compreender que ele vai ter uma amplitude máxima, certo? Então ele pode ter essa amplitude, aí a gente chama elongação máxima. Então o afastamento da linha de equilíbrio até o ponto de máximo de afastamento, né, de oscilação, a gente chama isso de elongação máxima. E a gente atribui o valor de A.
E claro, aqui com critério matemático, a gente tem também no estudo geométrico, olha aqui, ó, estudo geométrico, no arco trigonométrico, você pode relacionar, né, aplicar aqui a matemática, aquela matemática que a gente aprende lá no ensino médio, certo? No arco trigonométrico, ó, e a gente pode então relacionar isso. E aí a gente tem, pro lado esquerdo aqui, a gente coloca os números negativos, né, as amplitudes negativas, e pro lado direito as amplitudes positivas. E aqui é a linha de equilíbrio. É importante, gente, que aqui é o ponto, né? Então, quando eu tiver uma oscilação, olha só, eu tenho aqui essa oscilação, ó, esse movimento aqui. Quando voltou na minha mão, se completou um período, tá certo? Muito importante, porque eu posso dividir esse passo em 4 movimentos. Então, é esse aqui, ó, o primeiro movimento, daqui, desse ponto máximo até aqui, certo? Isso aqui dá 1/4 de período. Legal? Até aqui mais 1/4, até aqui mais 1/4 e aqui completa o 4/4. Legal? E aí eu tenho um período, tá certo? Então, o tempo que leva, olha só, o tempo que leva para ir lá e voltar, a gente denomina de período. Obviamente que se ele me der numa questãozinha de exercício, o tempo para vir daqui até aqui, quer dizer, desse ponto até esse, eu tenho o período sobre 4. Legal? Então, se ele me diz aqui, ó, que daqui até aqui levou 2 segundos, então o período inteiro é só multiplicar por 4. 2 vezes 4, então levaria 8 segundos num período completo. Tá bom? Então lembra-te disso, que isso é importante. Nesse ponto aqui, ó, as energias também a gente vai falar depois, tá? É importante conhecer que energia que eu tenho aqui, que energia que eu tenho aqui, que energia que eu tenho aqui, tá? Obviamente as energias mecânicas, tá certo? Então a gente está falando de energia potencial e energia cinética. Legal? Bom, o sistema massa-mola aqui também é necessário a gente lembrar de um aspecto importante. Eu posso calcular isso aqui, né? E a gente vai ver melhor na próxima aula, usando a lei de Hooke, certo? Aquela de força elástica igual a constante da mola vezes x. Esse x é o quanto eu distendo a mola, quer dizer, então eu tenho lá, ó, a minha molinha, né, ou a corda elástica, e ó, eu faço esse movimento. Enquanto ela está aqui, sem ser esticada, né, o x é 0. Legal? Então eu não estou fazendo força. Quando eu faço isso aqui, ó, olha aqui, ó, eu tirei da linha de equilíbrio, certo? Então isso é a chamada elongação. Lembra-te que eu posso tanto esticar uma mola como comprimir uma mola. Certo? Então, ó, quando eu comprimo também, da linha de equilíbrio eu chamo de x. Tá legal? Então, olha só, isso aqui é importante, né? Isso aqui é o sistema pêndulo, tá? Que é um MHS, e eu tenho o outro MHS, que é o sistema massa-mola. Beleza? Agora a gente vai estudar ali no cantinho o pêndulo, tá? Então, deixa eu colocar aqui, só, dando um pouquinho, ó. Então, vamos lá. Gente, esse pêndulo ali que vocês estão vendo aqui, ó, ele é importante, tá? Eu estou colocando ali uma formulazinha para você, que é aquela onde diz assim, ó, período, né, é igual a 2π raiz quadrada de L, L é o comprimento, esse comprimento aqui da corda, tá legal? Dividido por G, G é a gravidade, certo? Então, obviamente, gente, essa experiência você pode fazer em casa. Tá? Olha o que eu fiz. Eu quero achar a gravidade local usando essa ferramenta aqui, ó, que é o meu pêndulo. Tá bom? O que eu vou precisar? Eu vou precisar de um cronômetro, certo? Então, o teu smartphone tem aí um cronômetrozinho, o teu telefone tem um cronômetro. Então, você pode pegar uma corda de 1 metro, aconselho pegar uma corda de 1 metro, você vai entender por que 1 metro é legal. E soltar, quando voltar, você zera o cronômetro. Legal? Então eu já fiz essa experiência em sala, você pode fazer ela 1, 2, 3 vezes, você vai ver que com a corda de 1 metro, você vai ter mais ou menos próximo tempo de ida e volta, próximo a 2 segundos. Tá? Então vamos guardar esses 2 segundos, vamos arredondar para 2. O que eu fiz? Eu vou isolar o G, eu quero descobrir a aceleração da gravidade aqui, ó, aqui em Itajaí. Tá legal? Então o que eu faço? Ó, vamos isolar o G, ó. Então eu tenho aqui o 2π passa dividindo para cá. Eu tenho raiz quadrada de LG, que é da fórmula. Tá legal?
Então eu isolo aqui, ó, aí essa raiz eu passo para o outro lado, elevo ao quadrado, então fica t ao quadrado, e 2π ao quadrado fica 4π quadrado, né, porque 2 ao quadrado dá 4, e π ao quadrado dá π ao quadrado. Aí eu isolo o g vem para cá e o t aqui, aí vai ficar 4π ao quadrado vezes L, o que é L? Comprimento da corda, dividido por t ao quadrado. O que é o t ao quadrado? É o tempo que vai para lá e volta. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos pegar e vamos admitir que o comprimento da corda é 1 metro, certo? Eu soltei aqui, ele voltou e levou 2 segundos, tá bom? O bom é ter 1 metro e não fazer essa abertura muito grande, tá, gente? Um ângulo assim pequenininho, ó. Ele lá e voltar. Aí o que eu tenho? Ó, comprimento 1, o π vale 3,14. Quando eu colocar aqui, ó, na formulazinha, você vai ter o 4 multiplicado por 3,14 ao quadrado, vezes 1, que é o comprimento da corda, dividido por 2. 2 é o tempo, ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Quer dizer, o g, né, é só pegar o π e elevar ao quadrado. Você vai ficar impressionado. Π ao quadrado, 9,8, que é a nossa aceleração aqui. Tá legal? E, obviamente, se eu subir uma montanha, esse período vai alterar. Tá legal? Porque altera com a altitude, altera a gravidade, tá? Ela vai ficando menor, tá bom? Isso é muito bacana, certo? Pra gente compreender a praticidade. E aí, quem quiser pesquisar, tá, gente? Pesquisa lá na internet o pêndulo de Foucault, certo? O pêndulo de Foucault, tá legal? Como é que ele funciona? É bem legal, tá? Ele tá lá na França, é uma corda com um comprimento de 68 metros, tá? Tá lá no Panteão, em Paris, essa experiência, e é bem bacana. Ó, gente, aqueles terraplanistas, eles não falam do pêndulo de Foucault. Por quê? O pêndulo de Foucault é a prova, né, irrefutável que a Terra não é plana, certo? É uma esfera. Depois dá uma olhadinha lá, tá bom? E para finalizar aqui, ó, a energia mecânica, a gente vai falar melhor, não se esqueça que energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. Energia cinética mv quadrado por 2, energia potencial e mgh. Na próxima aula a gente vai falar do sistema massa-mola e as energias envolvidas no MHS. Beleza? Até a próxima aula então, espero você. Beijo grande.